Fala pessoal, tudo bem? Hoje um seguidor comentou no meu último vídeo para mim falar um pouco sobre aquela teoria de que demônios seriam ETs, né? Como é final do mês, eu costumo postar mais nesses últimos dias do mês no canal para ver se aumenta um pouquinho o AdSense. Você sabe que o YouTube tem um AdSense, o YouTube só paga quando você atinge o limite de $100, o YouTube está bem bugado, então no final do mês eu costumo postar mais e menos para membros, tá? Mesmo que seja um assunto bem absurdo como esse, né? Mas vamos lá. Quando eu comecei na internet, na época do Orkut ainda, aqui no YouTube, acho que era meados de 2010, 2011, mais ou menos essa época aí, tinha um canal que fez muito sucesso na época, que chamava-se A Chegada. Esse canal, inclusive, diziam que era só uma versão em português de um canal americano, de muçulmanos americanos, que chamava The Arrive, né, A Chegada. Onde eles misturavam teorias de conspiração, nova ordem mundial, cenas de filme, faziam aquela salada mista, maçonaria, não sei o que, e faziam os vídeos para tentar mostrar para as pessoas que estava chegando a hora de Cristo voltar e botando bastante terrorismo na cabeça das pessoas. E uma dessas teorias que esse canal tinha era essa teoria, que eles diziam que demônios eram aliens, né? Eu lembro que eu cheguei a ver 1 ou 2 vídeos desse tema no canal desse rapaz na época, e ele fazia uma mistureba lá que realmente convencia as pessoas. Agora, de onde que começou essa teoria maluca de que demônios seriam aliens, né? Porque não faz o menor sentido. Porque para a ufologia, se existir vida extraterrestre, essa vida seria matéria orgânica, que nem a gente. Pode nem ser humanoide, pode ser uma célula, pode ser uma bactéria, pode ser formatos que nós desconhecemos, mas de qualquer forma seria matéria orgânica, matéria. Se é que exista, né, se a possibilidade ou a hipótese da vida ter evoluído em algum planeta que nós ainda não conheçamos, tá? Mas seria matéria orgânica. Já para a teologia, demônios seriam seres espirituais, metafísicos, seres que não têm corpo, não têm matéria como a gente. Então como é que eles conseguem pegar duas coisas bem diferentes e dizer que são a mesma coisa? Não faz. Só esse ponto aí já é um absurdo enorme, sabe? Dizer que um ser que tem evoluído em outro planeta, em uma outra galáxia, virou um ser espiritual aqui na Terra. E tem gente que até hoje ainda acredita nisso. Essa confusão toda começou, pessoal, com o trabalho de Zecharia Sitchin. Ele é um escritor, eu acho que ele também é um linguista, se eu não estou enganado, e ele traduziu algumas placas, né, daqueles povos acadianos, sumérios e babilônicos, né? E nessas placas, ele interpretou de forma equivocada a mitologia deles. A mitologia deles falava dos Anunnakis. Anunnakis são filhos de Anu. Anu é uma divindade compartilhada por sumérios, babilônicos, e não é fenícios, é acadianos. Então, Anunnaki seria filhos de Anu. Os filhos de Anu eram divindades dessa mitologia desses povos. Aí o Zecharia Sitchin entendeu, na mitologia deles, mais ou menos assim: os Anunnaki seriam seres humanoides, alienígenas de outro lugar, que eles vieram para a Terra em busca de ouro. Aí chegando aqui, eles fizeram uma mistura genética com Homo erectus e criaram o ser humano. Só aí já é um ponto falho na teoria dele, porque se já tinha Homo erectus aqui, então quer dizer que o homem já tinha, o homem primata, o homem evoluindo. Mas, segundo ele, eles fizeram uma mistura genética para escravizar o homem, para o ser humano trabalhar para coletar o ouro para eles. É basicamente essa a teoria deles. Quem quiser se aprofundar mais, pesquise aí no Google, tá? Mas é basicamente isso. Aí, após essa teoria dele, dessa mitologia dos Anunnaki, sendo que dos Anunnaki, nesses povos era mitologia, eram deuses mitológicos. Já para o Zecharia Sitchin viraram seres de outro planeta, de um planeta chamado Nibiru, tá? Seres que parece que evoluíram há 450 mil anos atrás, ou algo assim. Então é curioso, né? Os caras evoluem 450 mil anos para vir aqui brincar de fazer material genético. Não faz muito sentido, né? É que nem aquela teoria dos alienígenas construir as pirâmides. Os caras conseguem cruzar o universo inteiro, aí vem aqui para a Terra para ficar empilhando pedra. Mas, enfim, não faz o menor sentido. Essa dos Anunnaki ainda tem um pouquinho de sentido porque eles estariam atrás de ouro, né? Mas não é muito coerente, né? Uma civilização que evoluiu tanto há mais de 450 mil anos, eles já teriam como fazer ouro sintético. Até porque aqui na Terra nós já temos essa capacidade. Uma vez teve um cientista japonês, eu não vou lembrar o nome dele, vocês perdoem, eu sou ruim para nomes, mas ele pegou um pedaço de metal e ele expôs esse pedaço de metal a temperaturas muito fortes, elevadas, durante um certo tempo, e aquele metal virou ouro. Inclusive era isso que os alquimistas buscavam na Idade Média, né? Uma chamada pedra filosofal, que eles acreditavam que podiam manipular os elementos, tá? Mas enfim, essa teoria do Zecharia Sitchin, esse pessoal começou a comparar com a Bíblia, porque a Bíblia ela é fruto desses povos primitivos. O que você tem na sua casa que você chama de Bíblia, que você acha que é real, ou alguns acham que é real, nada mais são do que adaptações, ressignificações e monoteizações de culturas vizinhas dos israelitas.
Então essa passagem dos Anunnaki na Bíblia acabou virando os Néfilins, que seriam os caídos, lá em Gênesis 6. E viram os filhos dos homens, os filhos dos deuses, que as filhas dos homens eram bonitas e formosas e tomaram para esposa. E daí nasceram os Néfilins, que as Bíblias traduzem como gigantes. E esses Néfilins, eles criaram essa teoria de que esses Néfilins seriam demônios, seres espirituais, porque eles teriam sido mortos no dilúvio, mas seus espíritos ficam vagando pela terra atormentando as pessoas, que seriam criaturas horríveis, né? Aquela mistura de humano, mistura com seres, eles acreditam que são anjos, né? No caso, eles acham que os filhos de Deus ali são anjos, então eles casaram com as mulheres e nasceram gigantes que se tornaram demônios. Nossa, é tanta confusão que minha cabeça está dando até um bug aqui para fazer esse vídeo. É mais fácil. Peça um vídeo para mim mais simples, pessoal. Teoria da relatividade, equações matemáticas, é mais simples que isso. Física nuclear, porque esse tema é tão maluco. Ó. Você está misturando o anjo com o humano, que nasce gigante, e o gigante vira um demônio. São coisas completamente diferentes. Anjos com humano. Pode um cruzamento desse? Peraí, a Bíblia fala, Jesus falou que os anjos não casam nem se dão em casamento. Como é então que eles iam cruzar com humanos e procriar? E aí iam nascer seres gigantes. Por quê? Porque os anjos seriam gigantes, seriam maiores que seres humanos. E uma pessoa humana ia aguentar parir um filho de um gigante, então, de um anjo que é gigante. Acho que nem o ato sexual o ser humano aguentaria, se fosse dessa ótica que eles entendem. Mas enfim, aí eles entendem que os Néfilins seriam os demônios que vagam pela terra até hoje. Eu digo, mas não faz o menor sentido, pessoal, porque se o dilúvio, se o objetivo de Deus no dilúvio era destruir toda aquela geração pecadora, a humanidade estava toda em pecado, só Noé que se salvava com a sua família, para que Deus ia deixar o espírito desses seres vagando aqui para a terra? E onde é que fica o inferno nisso tudo, né? Que eles acreditam em inferno. Quer dizer que então, em vez de Deus mandar esses espíritos para o inferno, eles deixam eles vagando aqui na terra? Tanto que tem uma epístola, acho que é de Pedro, se eu não estou enganado, que ele fala dos espíritos em prisão da época de Noé, né? Que alguns entendem que seriam esses espíritos desses Néfilins. Ué, se eles estão na prisão, como é que eles estão aqui na terra sendo demônios? Não faz o menor sentido, né, pessoal? Porque se eles estão em prisão, a não ser que eles sejam que nem o fugitivo lá de Mossoró conseguiram fazer uma fuga. Mas o fato é que essa teoria não faz o menor sentido por vários motivos. Tá? Primeiro, se a gente pegar a teoria original do Zecharia Sitchin, que é uma manipulação genética, né, vamos dizer assim, nós já teríamos alguns problemas na parte da biologia, né, nessa questão, né, para você cruzar uma espécie com outra espécie. Já seria um negócio bem bizarro, né, para começar. E outra, demônios, de acordo com o que aparece na Bíblia, a gente sabe que demônios não existem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, se eu lembrar eu coloco aqui na tela final, chamado Demônios, o que são os demônios, né, que na verdade eram doenças, porque na época do primeiro século, eles não tinham uma medicina como nós temos hoje. Na verdade, o conhecimento científico era mínimo naquela época. A Bíblia chega a falar que Lucas era médico, né? Mas era uma época em que você não tinha uma medicina como nós temos hoje, com medicamentos, tal, essas coisas. Você tinha mais era curandeiros, charlatães, pessoas que diziam que curavam as pessoas. Quando você vê, por exemplo, na sua Bíblia Jesus curando, ele não era o único. Eu tenho um documentário até hoje que eu postei no Dailymotion, porque o YouTube tem direitos autorais que eu não posso postar aqui, chamado Os Rivais de Jesus, onde eles mostram Apolônio de Tiana, Simão de Pérea, Apolônio de Tiana, e vários nomes ali, pessoas, Simão Mago, personagens ali contemporâneos da época de Cristo, que faziam curas e milagres. Tanto que as divindades mais veneradas naquela época eram as divindades de cura, como por exemplo Serapis, que eu já mostrei aqui para vocês, que até os primeiros cristãos veneravam Serapis, porque a cura era importante naquela época, porque eles não tinham uma medicina desenvolvida como nós temos hoje. Então, por causa disso, algumas doenças, o Padre Quevedo até explicou isso muito bem no livro, algumas doenças que eram externas e que eles não tinham uma explicação, vamos dizer assim, lógica, como por exemplo epilepsia, lunáticos, doenças mentais, eles achavam que era uma possessão demoníaca, porque naquela época eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós temos a psicologia, psiquiatria, nós temos a própria medicina que estuda a epilepsia. Por exemplo, Jesus cura um endemoniado epilético. Hoje a ciência consegue curar um epilético. Então quer dizer que a ciência combateu um demônio? Um remédio faz mal para o demônio, é isso? Não, pessoal, porque naquela época eles pensavam que a epilepsia era causada por um demônio. Por isso que o epilético se debatia, às vezes se jogava no fogo, às vezes na água, porque era basicamente uma epilepsia. A epilepsia ela pode ter 3 causas, tá? Eu sei que eu estudei um tempo atrás sobre essa doença. Ela pode ser física, por causa de alguma lesão aqui no cerebelo, ela pode ser emocional e tem um terceiro fator que pode ser biológico, tá? Mas nós sabemos como funciona a epilepsia, o médico pode diagnosticar e ele vai ver qual é a origem da epilepsia e vai dar um medicamento que vai controlar aqueles ataques epiléticos. Quer dizer, então, que o médico combater um demônio? O médico pode ser até ateu, mas ele combater um demônio? Claro que não, pessoal, porque naquela época eles achavam que essas doenças eram causadas por demônios. Então nós sabemos, fazendo um estudo mais profundo,
que todos os demônios que Jesus expulsava ali no Novo Testamento, até porque no Velho Testamento não tem demônios, sabia disso? Você pode vasculhar o Velho Testamento inteiro, você só vai ter nas traduções. Mas no Velho Testamento não tem demônios. Já no Novo Testamento, todas as vezes que você vê Jesus expulsando um demônio, ali era uma cura que ele estava fazendo. É porque os autores não tinham conhecimento científico e eles achavam que era um demônio. Por que os demônios batiam um papo ali com Jesus? Porque eram pessoas doentes. Então hoje nós sabemos que demônios não existem. Então não faz o menor sentido você pegar seres que não existem e associar outro ser que também não existe, que são os alienígenas. Porque até hoje não foi comprovado também a existência de vida fora da Terra. Na verdade, alguns cientistas até levantam a hipótese, lembrando que é uma hipótese, de haver vida microbiana em algum outro lugar. Algum lugar que tenha água, por exemplo, o mínimo de atmosfera possa ter vida microbiana, que seriam bactérias, micróbios, essas coisinhas minúsculas, né, microscópicas. Mas até o momento nunca foi encontrado nenhuma vida alienígena. E olha que nós já exploramos uma boa parte, né, do nosso universo conhecido. Nós temos satélites, temos sonda, já mandamos sinais de rádio, mandamos um CD uma vez, mandamos uma vez um disquete, um pendrive, para ver se alguma civilização alienígena encontrasse e respondesse pra gente. Até agora nada. Então eles estão misturando duas coisas que não existem. É o mesmo que eu falar, por exemplo, que o Batman é o Papai Noel. Olha, o Batman durante o dia ele é o Papai Noel, o bom velhinho, depois de noite ele põe a roupa preta para combater o crime. Sendo que o Papai Noel e o Batman não existem. É a mesma coisa que eles fazem, eles pegam dois seres que não existem, que são demônios e alienígenas, e eles dizem que são o mesmo. Ai meu Deus, é complicado essas coisas, né, pessoal? Do mundo da fantasia é complicado, né? Mas eu acho também, só para finalizar aqui o vídeo, meio perigoso esse tipo de coisa, porque, como eu já falei aqui no canal para vocês, tem pessoas que têm tendência a ter esquizofrenia e não sabem. Algumas até têm esquizofrenia e também não sabem que tem. Porque você tem que ter um diagnóstico de um profissional, um psiquiatra que vai diagnosticar isso. E quando você fica inserindo essas bobagens na cabeça dessas pessoas, a esquizofrenia ela pode evoluir. Às vezes a pessoa começa a ouvir vozes, ver coisas, não sei o quê. Passa um vento, ela pensa que é um demônio, vê uma sombra, acha que é um demônio, não sei o quê, entendeu? Isso vai adoecendo mentalmente as pessoas. Que nem eu já ensinei aqui para vocês, a gente não adoece só fisicamente, a gente adoece mentalmente também. Às vezes a gente se preocupa mais com o corpo, porque a gente tem um certo tabu com doenças mentais. Então quando você está com uma gripe, um resfriado, uma virose, você procura um médico. Agora quando você está com uma depressão, ouvindo vozes, ou problemas na cabeça, é muito raro as pessoas procurar psiquiatras e psicólogos. Não que elas não façam, mas é bem menor do que pessoas que têm problemas físicos. Porque as pessoas têm um pouco de vergonha. Vão dizer que eu sou louca, não sei o quê, eu não posso procurar um tratamento, um terapeuta, um psicólogo, não sei o quê. Então a pessoa acaba deixando aquilo evoluir. E esse tipo de mundo de ilusão, eu não vou nem falar só de demônios e anjos, mas tudo isso que são coisas que as pessoas vão acreditando, pode ser ET, pode ser anjo, pode ser fim do mundo, todas essas coisas que as pessoas acreditam, ajuda a adoecer mentalmente as pessoas, tá? Por isso que eu acho muito perigoso esse tipo de informações. Só vou finalizar citando mais um caso aqui. O professor Sabino até falou uma vez que aquele profeta Robert Smith, né, que tinha no YouTube, ele causou até a morte de uma senhora, porque ele preveu que ia ter uma grande tribulação naquele ano. A senhora ficou apavorada, acabou tendo um ataque cardíaco, né, por causa do estresse emocional, e ela acabou falecendo. Então esse tipo de informações do mundo da ilusão, pessoal, não é saudável. É por isso que eu combato aqui nesse meu canal. O canal é meu, acho que ainda tem esse direito, né, apesar de muita gente vir aqui me encher o saco no meu canal. Mas é por isso que eu tento fazer esse bom combate, né, plagiando Paulo aqui no meu canal. Porque essas coisas que não existem, elas acabam causando transtornos mentais nas pessoas, adoecendo as pessoas mentalmente. Por isso que eu falei no último vídeo, nada melhor do que viver a realidade. A realidade existe. Você trabalha, você sai, você namora, você passeia, você faz compra, você resolve seus problemas, você ama seus familiares, dorme com calma, vai dormir tranquilo, não faz mal para ninguém. Pronto. Essa é a realidade. Melhor do que um mundo cheio de coisas malucas que só assustam as pessoas. Não acham? Tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Eu sei que é chato tá lembrando todo o vídeo, mas o YouTube tá meio bugado, tá? Por isso que eu já ando cansado um pouco do YouTube. Então, só com o like de vocês, dá uma atualizada na página, que o YouTube tem removido likes, tá bom? Quem gostou, comente aí o que vocês acharam. Comente aí se vocês acham que tem algum sentido dois seres que não existem serem a mesma coisa, tá? Lembrando, só para não parecer desonesto, tá? A possibilidade de haver vida alienígena em outro planeta, isso eu considero, tá? A possibilidade, por uma questão de probabilidade. A gente conhece muito pouco o universo, a nossa tecnologia humana, por mais que pareça avançada, ainda é precária. Então pode haver a possibilidade de algum lugar que a gente não conheça e não tem acesso ainda para observar no universo, algum tipo de vida tenha evoluído. Não sei de que forma, se é humanoide ou não, mas
e eu admito a possibilidade, tá? Porque o universo é muito vasto e a gente conhece muito, muito, muito pouco do universo. A gente não conhece nem 1% do universo. Então, a gente não teria tecnologia, por exemplo, para olhar distâncias, sei lá, bilhares de anos-luz da gente para saber se algum outro sistema, algum planeta tenha tido a capacidade de ter vida. Mas estou falando de uma possibilidade de acordo com a probabilidade. Tá? Não estou falando que existe vida alienígena. Eu estou falando que existe a probabilidade de haver e a gente não saber. Tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like aí. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.